Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu comecei a falar com você ontem à noite sobre a ira e começamos em Efésios 4, que diz: quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então não diz que se você ficar irado, mas sim quando você se irar. Todos nós sentimos raiva em momentos diferentes em nossas vidas. O sentimento de raiva não é pecado, é o que nós fazemos com esta ira que pode tornar-se pecado. Você não deve reprimi-la, você não deseja expressá-la de forma errada. Nós precisamos controlar a nós mesmos. É por isso que Deus nos deu o autocontrole. Eu quero incentivá-lo a ensinar a seus filhos adequadamente sobre a raiva. Não os faça pensar que cada vez que eles se irritam, estão fazendo algo errado, mas ensine-os a controlar a raiva e a não se tornarem violentos e fazerem coisas que não fazem sentido. Se você quiser que seus filhos não sejam crianças iracundas, então não precisa ser um pai iracundo. Porque se eles estiverem morando em uma casa cheia de raiva, eles vão pegar seus hábitos. Foi exatamente assim que eu fiz com meu pai. Então, nós começamos a aprender ontem à noite como lutar como cristão quando alguém nos maltrata ou abusa de nós. A resposta para isso não é tentar se vingar, não é você devolver o mal com o mal, mas é você confiar em Deus e fazer o bem. Ponha confiança em Deus. Deus, você é o meu defensor, eu confio em você para lidar de maneira adequada com as pessoas que maltrataram-me, e assim eu continuarei fazendo o bem. Eu não vou me afastar da minha atribuição dada por Deus para lidar com todas as pessoas do mundo. Eu vou ficar focado naquilo que Deus me chamou para fazer, e eu vou continuar ajudando as pessoas, e quando eu ajudo as pessoas, eu estou semeando uma semente para o meu avanço na vida. Nós podemos entender facilmente, digamos que há uma centena de pessoas chamadas a fazer coisas diferentes no reino e ajudar os pobres, serem missionários, pregar o evangelho, líderes de louvor, seja o que for. E então, digamos que 100 pequenos demônios são enviados do inferno todos os dias, um designado para cada um desses chamados e ungidos cristãos. E assim, todo o trabalho desses demônios é apenas preparar situações para chateá-los, ofendê-los, e colocarem pessoas no seu caminho que vão maltratá-los e machucá-los. E, portanto, se estes 100 cristãos não entendem o que eu estou falando hoje, ou o que Deus ensina em sua palavra, eles vão passar todo o tempo lutando nessas batalhas. Eles ficaram com raiva o tempo todo, eles vão reclamar o tempo todo, eles vão ficar amargurados e ressentidos, e eles não vão fazer o que Deus os chamou para fazer. Veja você, é muito fácil entender que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. E nós estamos numa guerra e nós precisamos lutar, mas nós temos que aprender a lutar como cristão. A única maneira de vencer o mal é com o bem. Você não pode lutar contra o mal com o mal. Você não pode combater a ira com a ira. O único jeito, me entenda hoje, por favor, a única maneira, o único meio de vencer o mal é com o bem. Deus não deixa de ser bom, porque o mundo está cheio de maldade. Você ouviu-me? Deus não deixa de ser bom, porque o mundo é mau. Agora, nós temos que lutar a batalha. Estamos numa guerra. Diz que o corpo de Cristo é um exército, o exército de Deus. E há passagens na Bíblia onde nós somos chamados de soldados do exército de Deus. E, portanto, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, Paulo disse a Timóteo que ele deveria combater o bom combate da fé. Então, quando você estiver sendo atacado, uma das maneiras de lutar é apenas ficar na fé e continuar dizendo e dizendo e dizendo: Deus, não importa o que está acontecendo, eu confio em você. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a sua confissão, a grande confissão de fé diante de muitas testemunhas. Então ele está dizendo, não basta contar às pessoas, mas combata o bom combate da fé. Você percebe que quando você tem um problema, em vez de ficar chateado com isso, deve abrir a boca e dizer: Deus, eu confio em você, que eu estou lutando como um cristão.
Vamos dizer novamente, quando você tem um problema, quando você descobre que alguém mentiu sobre você, que aquela pessoa não te convidou para a festa, quando alguém rejeita você, quando alguém ignora você, são coisas menores. Vamos aprofundar. Quando alguém abusa de você, quando alguém maltrata você, quando você não ganha o aumento que você merece justamente no trabalho, quando uma pessoa recebe a promoção que deveria ser sua, a ira não é o modo de resolver o problema. Agora você vai sentir raiva? A primeira resposta é que você vai sentir raiva e eu também vou. Mas não é a minha sugestão seguir em frente e ficar com raiva e ter um ataque? Apenas porque sinto raiva? O que eu preciso fazer é dizer, o diabo está tentando me roubar novamente. Deus, obrigada pelo fruto do autocontrole, por sua graça e misericórdia. Eu apenas vou me acalmar. Me acalmar. E se você tem dificuldade em se acalmar, você precisa experimentar o que tivemos aqui antes, quando nós louvamos a Deus e já que estava cantando aquela música sobre o Espírito Santo, vá ouvir uma boa música de louvor. E se você estiver prestes a ter um ataque, ligue o som, entre em seu quarto sozinho e então diga... Ok, agora, Senhor, eu sinto vontade, mas felizmente não preciso fazê-lo, porque eu sou uma nova criatura. Então, aqui está a minha resposta, e eu falo com a minha boca. Agora aqui está a minha resposta ao ataque contra mim. Deus, eu confio em você. Eu confio em você. Você pode dizer ao Senhor, Salmos 91 e 2, versículo 2, eu posso dizer ao Senhor, eu coloco a minha confiança em você, Ele é o meu refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá estável e descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode desafiar. Se você não quiser ser derrotado pelo diabo, simplesmente fique na presença de Deus, continue dizendo, Deus, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Eu preciso ficar mais uma semana e ensinar alguns de vocês a falar em voz alta. Eu quero dizer, fazer algo além de murmurar sobre todas as suas circunstâncias. E eu seguiria dizendo, agora, Deus, eu aprendi a lutar como um cristão. Então eu estou pedindo que você me mostre alguém para eu abençoar. Vamos lá, eu sei que isso é novo. Vamos seguir e atravessar o portão esta manhã, ok? Você está sendo atacado? Vamos apenas inventar uma história. Um pastor tem sido fiel, ele tem um pastor associado, ele é amado e abençoado, e ele o honra muito, ele o respeita, e ele honra, e o cara tem boas férias, e então o cara percebe que ele deveria ter seu próprio ministério. Então, em vez de fazer isso direito, ir ao pastor e dizer o que está em seu coração, e pedir-lhe para ajudá-lo, e perguntar qual é o caminho certo para seguir, mas ele então começa a causar dissensão, e ele começa a encontrar coisas erradas com o pastor, falando sobre o pastor entre as outras pessoas que conhecem da congregação. Eu não sei, sabe, mas o pastor parece que ele está perdendo a sua unção. E você viu aquele carro novo que ele comprou? Eu aposto, sabe, não vou dar meu dinheiro para ele dirigir um carro grande e chique. E você viu as joias que a esposa dele usa? Quero dizer, é um pouco demais, você não acha? E sabe, seus filhos são bastante indisciplinados, eles não controlam seus filhos. Então ele agita bastante essas pessoas estúpidas, desculpe, mas é isso que elas são. É ruim demais alguém fazer isso, mas nós somos tão idiotas quanto eles se os escutamos. Quando uma pessoa vem até você criticando alguém, especialmente alguém que você ama e admira, que está trabalhando duro para ajudá-lo, você precisa responder, sabe, eu não sei sobre isso, mas eu sei que me ajudaram muito, minha vida mudou muito, eles são fiéis, são dedicados, são diligentes. Ouça-me, isso é uma armadilha. É uma armadilha demoníaca. A ofensa vem de uma palavra grega chamada escandalon, que significa
Basicamente, isca em uma armadilha que atraía o animal para a armadilha, para a destruição. Então, quando o diabo desperta a contenda e tenta nos ofender, ele está nos atraindo. John Bevere escreveu um grande livro chamado A Isca de Satanás, e literalmente, ofensa e contenda são a isca de Satanás para nos atrair para uma vida sem poder e sem vitória. Nós vamos perder o chamado na nossa vida, perder o que Deus quer que façamos e o que Ele tem para nós. Certo? Então, o pastor auxiliar junto a algumas pessoas não tão sábias e quanto mais falam, mais zangados ficam, mais erros acham, decidem que simplesmente irão embora e vão começar a sua própria igreja. Posso te dizer que há poucas igrejas em que isso não aconteceu. É o chamado divisão da igreja. E agora vamos dizer que a congregação tenha cerca de 400 pessoas e ele leva uma centena delas e desce à rua e começa a sua própria igreja. Agora, o pastor tem uma decisão a tomar. Ele vai ficar irado, ele vai perder a sua paz, ele vai irritar-se, ele vai começar a se preocupar e a ter medo de que, eu estou perdendo o meu povo e agora vai tudo por água abaixo. A primeira coisa que ele precisa dizer é: Deus, isso não está sendo tratado corretamente, isto me magoa e eu acho terrível, mas eu confio em você e por cada um que sair, você pode me dar 3 no lugar de cada uma delas. Posso te dizer, qualquer coisa que não seja de Deus não vai prosperar. Então não precisamos nos preocupar demais. E se ele realmente sabe, o que ele deve fazer é comprar para o cara um sistema de som. Bem, por que eu faria isso? Porque essa é a maneira como o cristão luta. É assim que você ganha suas batalhas. É assim que você ganha as suas guerras. Agora, eu sei que isso parece ser um pensamento totalmente maluco para vocês, mas o que pensamos que a Bíblia quer dizer quando diz abençoe seus inimigos? Isso soa como algo tão celestial e tão espiritual. Oh, sim, abençoe seus inimigos. Há muitas coisas na Bíblia que nós nunca levamos à prática realmente. Nós cantamos e nós as confessamos e nós achamos que são bonitinhas, que outras pessoas deveriam cumpri-las, mas quando elas precisam ser aplicadas na nossa vida... Bem, por que eu quereria abençoar meus inimigos? Ninguém diz que você tem que querer. O que te faz pensar que você tem que querer isso? Jesus não queria ir para a cruz. Ele deixou isso muito claro. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu não tenho que sentir vontade de fazer a coisa para fazer. E se alguém tivesse aparecido aqui hoje e dito: gente, eu sinto muito, a Joyce não sente vontade de vir hoje, ela apenas quis voltar para casa mais cedo. Você não precisa sentir vontade de ser amigável para ser amigável. Você não precisa sentir vontade de sorrir para sorrir. E esse pastor não precisa sentir vontade de comprar esse sistema de som para seguir a liderança do Espírito Santo. Se for isso que Deus quer que ele faça, alguém aqui está vendo o que eu estou dizendo sobre o poder de ser uma bênção? Porque o que acontece quando ele faz isso? Quando ele confia em Deus, ele faz o bem, ele se coloca tão claramente na posição para o milagre de Deus. E é disso que precisamos. 2 Timóteo capítulo 4, versos 5 a 7. Você, porém, esta é a instrução de Paulo para Timóteo. Mas não lemos como se fosse apenas para Timóteo. Vamos ler como se fosse para nós. Você, porém, seja calmo, sóbrio e estável. Calmo e sóbrio, estável. Suporte todos os sofrimentos, de forma inabalável. Uau! Eu não posso nem fazer uma careta? Todos os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista.
cumpra plenamente todos os deveres de seu ministério. Então, ele não podia deixar de cumprir sua responsabilidade e seu dever porque ele estava tendo dificuldades? Vamos dizer que você se inscreva para trabalhar no berçário. Um domingo por mês na igreja. O seu domingo chega e você não teve um bom sábado. É um teste de caráter. O que você vai fazer? Você simplesmente não vai aparecer e nem sequer dizer a ninguém, que é o que muitos cristãos fazem? Eles se inscrevem, mas não aparecem. Ninguém vai sentir minha falta, eu não sou ninguém. Ou talvez você até mesmo deixe alguém saber que você não vai, mas a razão pela qual você não vai é porque você não está de bom humor. Você não quer? Teve um dia ruim? Deixa eu te dizer algo. A única vez em que crescemos espiritualmente é quando fazemos o que é certo, quando não nos sentimos bem. Vamos lá. Veja, se eu tiver vontade de fazer, não é um teste, mas, cara, se tudo em mim quer amaldiçoar você, em vez disso eu oro por você, agora estou crescendo. Se tudo em mim quer faltar ao meu compromisso, mas porque eu quero ser uma pessoa de excelência, uma pessoa de integridade, eu vou em frente e peço a Deus a graça de fazê-lo de qualquer maneira. Eu faço isso com um sorriso no rosto, sem queixar. Agora eu estou crescendo. Vamos lá, é fácil falar. Se eu dissesse quantos de vocês querem crescer em Deus, não haveria uma mão aqui que não se levantaria. Todos levantariam a mão. Bem, você não vai crescer sem alguma coisa que o faça crescer. Eu não consigo ter mais músculos a menos que eu levante um peso mais pesado. Amém? Nós temos que deixar de ter medo de coisas difíceis. Nós temos de parar de recuar na luta. Vamos ler o verso 5 novamente e passar para o 7. Você, porém, seja sóbrio, calmo e estável, sofre, aceite flexivelmente todos os sofrimentos, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente os deveres do seu ministério, pois já estou prestes a ser sacrificado, minha vida está prestes a ser derramada como uma oferta de bebida. O tempo da libertação do meu espírito do corpo está próximo e logo eu vou ser liberto. Agora observe, eu combati o bom combate digno, honrado e nobre. Eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Uau! 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 Veja, eu tomei uma decisão há cerca de 20 anos atrás de que eu terminaria. Eu estava lendo João 17, passei pelo versículo 4, onde Jesus disse: Pai, glorifique-me agora, porque completei o trabalho que você me deu para fazer. E eu tive um toque de Deus quando eu li isso. Eu comecei a chorar e a chorar. E eu fiz um compromisso com Deus ali mesmo. Eu vou terminar minha corrida. Com sua graça e sua ajuda, eu quero ficar diante de você e poder dizer: eu fiz tudo o que você queria que eu fizesse. Eu não fiz 10%, não fiz metade disso, não fiz 90% disso apenas. Eu não desisti em algum lugar ao longo do caminho porque ficou difícil. Eu não desisti porque eu envelheci. Eu não desisti porque eu não estava sendo apreciada. Eu não desisti porque estava sendo atacada. Eu quero terminar a minha corrida. E deixa eu te dizer algo. Eu não acho que exista sentimento melhor que esse. Tome uma decisão hoje que você vai terminar. Que você vai aprender a combater o bom combate da fé. Vai aprender a lutar como Deus lutaria. Lutar como um cristão. E você vai chegar ao final com a sua vitória. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém. Eu amo essa escritura. A Bíblia fala sobre guerra, fala sobre armas. Somos soldados do exército de Deus. E não venceremos as batalhas se estivermos irados. Você não pode nem mesmo orar de forma eficaz se estiver com raiva. A Bíblia diz, quando você orar, se você tiver algo contra alguém, perdoe-os, deixe ir.
Você conhece esta escritura, não é? Mas sabe, se eu tivesse um altar aberto aqui, talvez não muito agora, mas se tivesse acabado de chegar e dissesse, eu adoraria orar por todos que estão zangados, amargurados e ressentidos, que têm algum tipo de falta de perdão em seu coração, apenas vinham aqui. Vamos, você está vendo a situação? O que você acha que teríamos tido? Bem, eu não posso evitar o que eu sinto. Eu sei disso, eu concordo. Mas você pode controlar-se e optar por fazer o que é certo, não importa o que estiver sentindo. Agora, se você esteve aqui ontem, poderá estar dizendo, você não está repetindo, você não disse isso ontem à noite? Sim. Eu vim para ouvir algo novo. Bem, vamos chegar a isso, mas agora temos que nos certificar de que você fará a primeira coisa que você ouviu. Efésios 4:30. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, não o ofenda, ou aflija, ou atormente-o, por quem você foi selado, marcado e classificado, sendo como do próprio Deus para o dia da redenção, da libertação final através de Cristo, de todo o mal e das consequências do pecado. Livrem-se de toda amargura. Agora estes se juntam e ele nos conta como ofendemos o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação, paixão, mau temperamento, ressentimento, raiva, animosidade, discussão, gritaria, clamor, discórdia, calúnia, maledicência. Todo abuso e linguagem blasfema estejam longe de vocês. Agora, sabe, se você realmente deseja localizar coisas assim em você deve pegar essas escrituras, anotar cada uma dessas palavras e olhar cada uma no dicionário e ver o que significam. Porque você sabe que podemos passar por cima delas. E o que fazemos em vez disso? Aqui está a maneira de lutar como cristão. Sejam úteis e prestativos e amáveis uns para com os outros, bondosos, compassivos, compreensivos, amorosos, perdoando-se prontamente e mutuamente, como Deus em Cristo perdoou vocês. Veja, nós não queremos só deixar de fazer a coisa errada, queremos começar a fazer o que é certo. E o negócio é que se eu começar a fazer o certo, quando o diabo voltar, não haverá espaço para ele. Porque eu não serei apenas uma concha vazia esperando que ele venha fazer comigo hoje o que ele fez ontem. Você não tem ideia do quanto é poderoso para você tomar uma decisão de que você vai amar as pessoas e de que você será uma pessoa intencional, que não espera sentir vontade de ser uma bênção para alguém, mas você faz de propósito. Eu me pergunto quantas pessoas neste edifício fizeram um plano nesta manhã de fazer algo bom para alguém hoje. Será que você realmente pensou nisso? Eu tenho meu plano. Eu já tenho um alvo escolhido. Quando eu sair daqui, alguém da minha equipe vai receber uma bênção. Sabe por quê? Eu acho que já fiz alguns danos aqui hoje. E sabe, eu estou cansado. Eu poderia pensar, bem, eu certamente espero que alguém abençoe-me. Mas vou seguir em frente e pisar de novo na cabeça do diabo e não fazer o bem só no púlpito, mas continuar a fazer o bem.